Olá, seja bem-vindo para mais uma aula. Primeiramente, eu quero me desculpar aí pela voz, né? Tô gripado, felizmente eu moro no sul, daí tem esses problemas. Mas nessa aula, devido aí a alguma dificuldade que eu estou recebendo, né, de algumas pessoas, alguns profissionais que estão começando na área também, com relação à sombra de produtos. E, como eu sou designer e já trabalho bastante tempo fazendo imagens para redes sociais, eu foco bastante nessa parte do realismo. E também fazia maquete eletrônica, onde eu tinha que estudar a questão de sombra, iluminação, reflexo, transparência. Tinha que observar a vida real. Então eu acabei trazendo isso para dentro do design gráfico, né? Ou web design. Então, já peço que você deixe aí seu joinha, se inscreva no meu canal, porque com certeza vão vir muito mais videoaula. Pretendo aí em breve fazer uma série de vídeos sobre design de rótulos, principalmente para a área de cosmético, que é a área que eu trabalho, na verdade. Eu nunca fiz design de rótulos para outra empresa a não ser de cosmético. Então eu pretendo aí futuramente fazer uma série de vídeos. Então, bora para a aula? Uma das coisas que eu vejo com bastante dificuldade em quem está começando é a questão da sombra. E eu peguei aqui algum exemplo para explicar para vocês como antes de começar a botar a mão na massa, eu defini questão da iluminação, questão da onde vai minha sombra, em que posição que ela vai se dissipar. Eu quero mostrar para vocês aqui no Google mesmo, Google Imagens. Eu coloquei aqui produtos, estúdio, porque geralmente no estúdio tem um fundo branco ali, isso mostra bem a sombra. Você vê aqui, nós temos aqui 7 produtos. Se você observar, embaixo de qualquer produto, ele tem uma parte que é uma sombra mais escura e ao mesmo tempo tem uma sombra que vai se dissipando. Então você vê que não é uma sombra única. Por exemplo, pegar aqui, deixa eu ver se eu pego uma pizza aqui que não tem a sombra. Acho que eu achei aqui. Essa tem. Vamos usar essa aqui por enquanto. Se bem que ela também tem uma sombra. Geralmente as sombras que estão em PNG e na internet, me desculpa, as pizzas, ela já vem com sombra, mas achei uma aqui. Então o que que acontece? Eu vejo profissionais fazendo o seguinte. Vou pegar aqui a ferramenta elipse, vou simular uma sombra, colocar mais ou menos na mesma proporção aqui da pizza. Daí o que que eles fazem? Dão um desfoque gaussiano e simplesmente fica assim, ó. Alguns fazem assim, bem exagerado, outros deixam meio duro, mas geralmente eu recebo assim. E o que que acontece? Imagina você estar em cima de uma mesa, deixa eu até vou diminuir um pouco aqui. Você está olhando uma pizza em cima de uma mesa, você consegue ver que geralmente a luz fica em cima da mesa, né, da mesa de jantar, mas você consegue ver sombra do outro lado? Provavelmente sua resposta vai ser não, né? Você consegue ver a sombra, né, nessa parte do contato aqui da frente, da área onde eu consigo ver o contato da pizza com a mesa. Vou fazer mais uma coisa aqui. Deixa eu pegar uma textura de madeira. Pegar aqui nos meus documentos. Vocês não estão vendo aí, mas eu estou com a pasta aberta. Eu tenho algumas texturas que eu baixo no site onde eu assinei para baixar algumas texturas em alta qualidade. Eu tenho que achar uma que seja boa aqui, né? Pegar uma de chão mesmo. Uma comum, só pra... Não tem como simular bem aqui a mesa, mas
Vou tentar chegar perto aqui. Mais ou menos isso. Claro, também longe do real, né? Que a textura deveria estar mais ou menos em diagonal. Mas vamos supor que aqui é a borda da mesa. Eu estou olhando mais ou menos nesse ângulo. Ok, você vê aí que fica esquisito. Parece que aqui, olhando daqui para baixo, nessa região, eu estou olhando mais ou menos de cima, né? E tem uma mesa embaixo da pizza. Agora olhando aqui, parece que ela está encostada numa parede. Ou numa superfície reta em 90 graus. Né? Não, melhor, na vertical. Isso é totalmente fora do real, né? O que eu teria que fazer nesse caso? Se você observar os exemplos que eu mostrei antes, nós temos aqui o contato. Eu só vejo esse contato. Claro, aqui é um produto que é alto, vamos procurar outro produto. Estive vendo antes aqui, por exemplo, essa câmera. Você vê que aparece a sombra dela onde a luz bate, né? Bateu por cima, vai aparecer onde ela tem contato. Aqui ela não está encostada no chão. O que está encostado no chão são só as rodinhas. Se você olhar, a sombra está mais forte e ela vai se dissipando. Isso você faz no Photoshop com o efeito de gaussiano, né? O desfoque. Então você tem que colocar isso em mente. Enquanto mais perto o produto está da superfície, seja ela uma mesa, um chão, qualquer coisa, mais forte a sombra vai ser. Quanto mais distante, mais ela vai ficando transparente e mais difusa também, né? Então você vê que a sombra tem aqui na lateral, aqui e aqui por dentro, que é onde eu consigo ver o contato. Lá atrás eu não consigo ver, não tem como botar uma sombra lá. Nem aqui, porque aqui não está encostando no chão. Você pode ver outros exemplos. Isso aqui eu achei bastante interessante. E aí aqui você me pergunta, mas a sombra está indo para o lado? É aí que vem a iluminação. Se você observar o fundo, aqui está um pouquinho mais claro que aqui. No chão também. Então isso significa que a luz está vindo daqui. Se a luz está vindo daqui, obviamente a sombra vai ser projetada na mesma direção da luz, só que ao contrário. Onde a luz bate não vai aparecer sombra. E o produto vai fazer a sombra na direção onde a luz está apontando. E se você observar, ela vai se dissipando. Então vamos fazer esse exemplo no Photoshop. Deixa eu apagar essa mesa feia aqui. Como é que eu faço a sombra no produto? Podemos usar esse mesmo círculo aqui. Eu vou pegar e botar aqui mais ou menos uns 4. Eu vou apertar Ctrl, Alt, Ctrl F ou vem aqui de novo em desfoque gaussiano. Ele pega a última ferramenta que eu usei. Senão você vem aqui de novo. Desfoque gaussiano, o Gaussian Blur. E eu geralmente coloco o dobro, um pouquinho mais. Se o dobro é 8, eu coloco um pouquinho mais, dá 10. Eu ajusto a sombra para não aparecer lá. Ok? Isso aqui é um caso específico onde eu estou olhando ali mais ou menos em diagonal, só que de cima. Depois eu vou mostrar outro caso para vocês. E um outro detalhe que eu faço, ó, vejo que tem um contato mais escuro e tem um contato mais forte. Onde a sombra vai se dissipando, né? Ficando mais difusa. Posso fazer teste aumentando, né? Tosse pegou aqui. Agora o que eu faço? Em alguns casos não combina, né? Não dá certo. Em outros fica legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um desfoque de movimento. Aqui eu vou pegar mais ou menos o ângulo da pizza. Geralmente eu uso 0 graus. Ó. Faço esse efeito aqui. Neste caso aqui não combina muito, né? Vou botar muito. Então posso botar um pouquinho. Então você vê que já dá uma diferença. Vou botar uma cor aqui mais... Ó. Dependente do fundo que eu usar, ela vai ficar legal. Como se fosse um estúdiozinho, né?
Claro, nesse caso aqui não aquele estúdio que nem eu mostrei aqui no início. Onde você tem tanto o chão quanto a parede. Né? Um outro caso. Às vezes a gente tem uma pizza que é meia inclinada, né? Como se ela estivesse voando. Vou pegar um exemplo. Uma pizza que seja bem... Essa que eu utilizei antes mesmo. Ó, ela tá como se estivesse em diagonal. Claro, eu poderia pegar, rotacionar ela e tentar deixá-la retinha. Mas às vezes a gente quer fazer uma arte mais descolada, né? Mais com movimento. Então eu imagino que eu tenho aqui meu chão, ó, minha mesa. Você tem que sempre ter essa imaginação. Faz de conta que a minha mesa vai até aqui. Pra lá já não é mais nada. Então eu não posso pegar e botar uma sombra aqui, né? Senão vai parecer que ela tá na parede. Vamos fazer um exemplo. Eu vou utilizar na verdade a própria pizza. Botar uma sobreposição nela de preto. Você olhar, ó, transformei ela em preto. Agora vou botar um desfoque. Ó, isso que acontece. E às vezes a gente pega e coloca aqui um detalhe de mesa, né? Vou botar aqui uma coisa bem exagerada. Mas quando que aqui é uma superfície, então não faz sentido ter a sombra em toda a pizza. Vai parecer que ela está encostada em algum lugar, mas não tem nada, eu tenho só uma mesa. Então eu vou pegar aqui para ficar mais bonito. Uma textura que eu tenho. Deixa eu só procurar ela aqui. Aqui. Que representa bem essa ideia que eu quero falar para vocês. Ok. Deixa eu só tirar aquela borda feia lá. Tá aí. Agora veja bem, eu tenho aqui uma espécie de degrau, né? Mas vamos supor que é uma mesa. Mesmo não sendo uma mesa. E a minha pizza está em cima. Veja que esquisito que fica. Parece que ela está encostada na parede, mas ela não está encostada na parede. Então, não é isso que a gente tem que fazer. Então, o que eu tenho que ter em mente? Deixa eu só dar uma arrumada aqui para tirar essa sombra. Eu uso a ferramenta Pen. Uma caneta, né? Não vou fazer algo muito detalhado. Só para reduzir um pouco esse impacto aqui da sombra. O foco da aula de hoje não é esse. Recorte. Então, só para vocês visualizarem melhor. Ctrl Enter. Eu já estou com a cor preta selecionada, minha máscara está branca. Então quer dizer, se eu aplicar preto vai esconder. Alt Enter. Pronto. Tirei aquela sombra que estava me atrapalhando. Agora vamos fazer. Embaixo da pizza eu vou colocar... Eu posso fazer com a ferramenta caneta também, mas eu vou botar aqui um círculo. Tentar deixar ele o mais parecido possível com o ângulo da pizza. Porém ela está em diagonal. Ela está um pouco virada para a direita, para o meu lado. O lado direito dela está mais para o meu lado, enquanto o esquerdo está se afastando, quase que virando de lado, né? Então eu tenho que fazer isso. E um detalhe. Agora o que acontece? Eu vou ter um contato aqui, que aqui está mais perto da mesa, e aqui está mais longe. Então o ideal é fazer deitadinho assim. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu converter ele em objeto inteligente.
Botar aqui onde é mais perto, botar como 8. Ctrl Alt F de novo, botar uns 15. Ok. Botar aqui mais perto. Eu vou trabalhando essa sombra. Agora o que eu teria que fazer aqui? A sombra ela tá forte aqui, mas aqui não. Eu pego e aplico uma máscara. Se eu fizer assim eu vou acabar escurecendo demais, então eu posso ir regulando aqui o fluxo e a opacidade. Ó. E assim eu faço. Agora eu clico aqui, dou 2 cliques nele para abrir aquelas opções de estilo de camada. Com o Alt segurando eu aplico um pouquinho pro lado aqui, para ele aparecer um pouquinho da ranhura da mesa. Deixa eu botar uma cor mais parecida com a da mesa, porém escura, para vocês verem. Veja a diferença que deu no realismo. Eu estou vendo a luz batendo daqui, dessa direção. Ela está batendo na minha pizza, então quer dizer que ela está inclinada, então eu tenho que ter um contato mais forte onde ela está encostando na mesa e se dissipando à medida que ela vai se afastando da mesa. E é isso aí, não tem mistério. A sombra, você tem que procurar observar os elementos que você tem em cima da sua mesa, do seu escritório, na sua casa, na rua, qualquer lugar. Você tem sombra. Seja com a luz do sol, seja com luz de lâmpada. Ele sempre vai gerar uma sombra em algum objeto. Então você observa a vida real e tenta replicar aqui no Photoshop ou em algum programa que você utilizar. Pode ter certeza que vai melhorar o nível das suas artes, seja para social media, qualquer coisa. Principalmente quem trabalha com maquete eletrônica, né? Arquitetura, tem que ter essa percepção, senão não consegue buscar um realismo nas maquetes eletrônicas. Então você pode aplicar isso também para social media. Claro que isso não é uma regra. Se você quiser fazer sua pizza até sem sombra, dependendo da arte que você fizer aí, onde você quer dar uma impressão que ela está voando mesmo, com alguns elementos por aqui, daí obviamente você não vai usar uma sombra. Porque se ela estiver no ar, não tiver nada de superfície atrás, embaixo, dos lados, obviamente ela não vai refletir nenhuma sombra. Então espero que tenha gostado desse tutorial, que tenha esclarecido qualquer dúvida com relação à sombra, de como deixar ela mais real. Postem aí no comentário que eu vou ajudando vocês.